Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a Paula Freitas e estou aqui hoje, claro, com a minha parceira de bancada, Patrícia Calmon. E aí, como é que tá, Paula? E estamos com um projeto, né, Patrícia? Uma novidade. Que novidade é essa? A novidade é que nós estamos hoje querendo alcançar o maior número de pessoas com qualidade de vida espiritual, emocional e física. E eu hoje tenho esse convidado muito especial, que é o Ricardo Vilela, que é uma sumidade na área de preparador físico e também um grande empresário aqui em Brasília. E nós vamos pegar com ele aqui algumas dicas, conhecer mais um pouquinho sobre essa interação, espiritualidade, saúde e uma vida melhor, né? Qualidade de vida. Verdade, maravilha. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer participar desse programa e eu tenho certeza que, eu sempre falo, onde eu chego, se pelo menos uma vida foi impactada pelo conteúdo que vai ser colocado aqui, eu tenho certeza eu saio daqui leve, com a sensação de dever cumprido. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Nós é que agradecemos a você e aos nossos ouvintes também. Ricardo, prazer ter você aqui no nosso podcast. Espiritualidade é um dos pilares que a gente traz muito, a Patrícia traz na metodologia dela. Saúde, espiritualidade, mas o que, Patrícia? É a saúde espiritual, emocional e a física, que eu costumo dizer, Ricardo, que isso é um tripé. É igual um banquinho. Se um desses pés estiver bambo ou quebrar, cai a casa, cai o banco, né? Verdade. Então, eu costumo dizer que se você tem essas três bases ajustadas, você tem uma vida, você tem qualidade de vida, você tem um outro direcionamento de vida. E isso, às vezes, as pessoas mistificam muito, quando na verdade é muito simples. A ciência está aí para mostrar que esse tripé ele é fundamental para a vida do empreendedor, do cristão, da dona de casa, do profissional liberal. Então, nós entendemos que isso é base. E base, princípios não se podem ser alterados. Verdade. O que você acha disso em relação ao seu trabalho hoje? Que você trabalha com muita gente, claro. Isso. Muitos clientes, muitos alunos. E você, como você leva isso, essa importância... Porque falar de espiritualidade numa academia não deve ser fácil. Não deve ser fácil, E não muito, é. exatamente. Mas aí você deve ter uma abordagem que eu acho que, às vezes, como diz a própria palavra, o testemunho fala mais do que muitas palavras. Como você trabalha isso? Bom, primeiramente, assim, eu sempre falo para as pessoas que a base realmente é ser saudável. E a primeira coisa que eu falo, a Organização Mundial da Saúde é interessante. Quando ela fala de conceito de saúde, ela fala sobre o bem-estar físico, social e mental. E não somente a ausência de doença. Ela não incorpora ainda o elemento espiritual. Mas eu acrescento esse elemento espiritual, eu sempre faço uma reflexão de trás para frente, né? Principalmente para o público que já caminha nessa parte da espiritualidade. Eu falo, tem como você desenvolver a sua espiritualidade se a sua mente está turva, se você está conflituoso, está estressado, com muita ansiedade, naturalmente vai atrapalhar a questão da espiritualidade também. E eu faço de novo assim, se a sua mente está turva, tem como você estar bem nas suas emoções, né? Se você também está complicado na sua parte emocional, eu falo, não tem jeito. Então para você ter um bom relacionamento também com o próximo, né? Você precisa, para escalar a parte das emoções, estar diretamente influenciado. E aí eu desço um pouco mais. Como é que você acorda de manhã e dá um bom dia para o seu filho, para o seu cônjuge, se você acorda sem energia, sem disposição, fadigado, então não tem como, né? Então eu sempre falo, é a partir do movimento que a coisa se desenrola. E a gente não tem como dissociar essa questão do corpo, da mente e do espírito. E aí o que eu falo? Eu sempre coloco uma coisa muito mais, eu não entro em ponto doutrinário, acho que é uma coisa muito importante, né? Porque a gente fala mesmo dos princípios. Por quê, Patrícia? Todos nós temos um desejo, né? Nós desejamos o quê? Ter saúde, nós desejamos ter comunhão, né? Principalmente falando com o público cristão, e nós desejamos a vida eterna, né? Isso é um desejo de todos. Só que eu sempre falo, existe um problema aí. Qual é, Ricardo? Existe um problema. Meu Deus, quero saber esse Existe um problema. problema. Sabe qual é o problema, Patrícia? A inconstância. Falta da falta disciplina. da Disciplina. A inconstância. Então, quando as pessoas não têm constância, elas estão começando e parando, né? E sabe qual é o problema? O resultado dessa inconstância? Eu vou trazer um pensamento aqui do resultado da inconstância, tanto na ordem espiritual e na ordem física, porque eu sempre cruzo essas duas coisas.
Eu trouxe um dado aqui curioso. 70% das pessoas abandonam a fé cristã quando entram numa faculdade, por exemplo. Olha, por que será? 70% é um dado forte. Inconstância. Começa 70? a entrar 70%. Sabe porque muda de ambiente, Muda de desenvolve ambiente, outros começa a vir uma comportamentos. filosofia diferente, e a pessoa ali inconstante e compra um outro Sem caminho. a base que a gente acabou de sem a colocar. base, Sem a exatamente. base. Seja Curioso ela qual isso. for base, tem que ser respeitada e forte. Isso e forte. Isso é tão Forte. curioso, até que no livro de Provérbios 17:22 fala, né? O coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Seca até os ossos. Não é muito sério isso que a gente está muito falando, sério. como o espiritual É muito pode secar os ossos. Exatamente, E exatamente. como você vê, geralmente algum aluno chega lá, você percebe, quando a gente fala abatido, tem, né, Patrícia? Abatido de espírito Tem. e também abatido do corpo, né? Exatamente. Exatamente. Porque É o que bateu ele de um falou, lado e vai né? para o outro. Tá Né? ligado. Tá ligado. E outro dado curioso, né? Aqui, da geração Z, nascida entre 1995 e 2010, 57%, essa é uma pesquisa vinda da Survey Centers on America Life, diz assim, 57% da geração Z, nascida entre 95 e 2010, das mulheres abandonaram a fé. E 37% dos homens abandonaram a sua fé da geração Z. Olha. Isso eu estou dando um dado espiritual. Agora vamos dar um dado físico. Hoje nós temos 56,8% da população com sobrepeso. Resultado de uma inconstância. Começa a disciplina com o exercício, com os bons hábitos e param. Né? A inconstância tem levado 12 milhões de diabéticos no Brasil. Meu Deus. Nossa. 60 milhões de hipertensos. 11,7 milhões de depressivos. Né? E 2030, todas as previsões da Organização Mundial da Saúde são catastróficas. Esses números aumentarão e muito. Meu Deus. Né? 500 milhões da população sofrerão alguma doença crônico-degenerativa. Isso é quase a população do Brasil e dos Estados Unidos juntos. Que isso? Né? Então são dados assim que nos assustam. Né? E hoje, né, 75% das causas de mortes são em detrimento de uma doença crônico-degenerativa. E essas doenças crônico-degenerativas elas poderiam ser facilmente evitadas com bons hábitos. Preventivo. Um trabalho preventivo. Um trabalho preventivo. E eu vejo que muito não, né? Eu posso dizer, tudo começa com a mente. Exatamente. Na mente. Essa Exatamente. constância, essa questão de manter a disciplina começa na mente. Aqui no Instituto Iner, a gente vê muito, né, Patrícia, alunos, mentorados nossos, que quando fazem uma transformação mental, essa transformação não é aquela coisa, vou acordar 4h59, vou tomar um banho gelado, seguir aquela fórmula, não. Mas quando a pessoa não encontra um bom motivo para fazer atividade física, fazer uma dieta, né? Por exemplo, muitos anos eu transferi meu sobrepeso para o hipotiroidismo. Até hoje eu fui no endócrino, fiz uma série de exames e até meu endócrino falou, Paula, tem várias pessoas que têm hipotiroidismo, mas não estão com sobrepeso. E hoje eu fui na minha médica, e coloquei a minha dor, que é o quê? Eu tô chegando aos 40 anos, já tô ficando com dor no joelho, porque não tô conseguindo pegar minha filha de 2 anos no colo. Isso é o meu bom motivo agora para ter uma alimentação mais saudável, atividade física, regular o meu hormônio, porque eu tenho uma doença, né, que vem ali de anos, já 15 anos, mas que eu posso controlar com o medicamento correto. Então, hoje, o que me motiva a fazer atividade física todos os dias e cuidar da minha alimentação é a minha filha, e eu quero manter a longevidade, né, que eu fui mãe um pouco mais velha, né? Hoje em dia, 37 anos já é, né? Nova. Hoje em dia, a geração Z já fala que não é tão nova, né? A gente tem que ficar com a forma antiga mais confortável. E eu tenho aquela crença que acho que você deve escutar muito, né? Eu quero chegar aos 40 bem. É verdade. Você chega aos 40, olha para trás, cadê a constância? Isso que Cadê? você está falando é super importante, Paula, super importante. Nós, ao longo da vida, projetamos muitas coisas. Mas na hora de dar o pontapé inicial, a gente até dá. Mas não, mas perde a constância. Perde a constância. E a questão do exercício físico com a mente, você vê que a luta do bem e do mal está na sua mente. Exatamente. Dependendo dos hábitos maus, você vai, com certeza, se encaminhar para o lado mal. Bons Verdade. hábitos vão te encaminhar para uma mente saudável, uma mente boa. Exatamente. O que é o hábito?
é você pegar alguma coisa e começar a fazer constantemente. Exatamente. Aí se torna um hábito e se torna um estilo de vida. E eu percebo que as pessoas, quando vão, a primeira ideia para ir buscar uma atividade física, alguma coisa, é a estética, é o corpo, é ficar bem para o verão. Quando, na verdade, isso é muito importante, claro. Mas e dentro? Como é que eu trabalho isso? Como é que... E uma coisa que você falou também, acordar quase 59, fazer isso, aquilo... É muito essas pessoal. fórmulas, Aí né? você pega uma fórmula que é do outro, não encaixa na sua rotina, na sua rotina, mente, ou até no mesmo seu... no seu, como é que se diz? No seu biológico. Aí você frustra e larga. Exatamente. Como você trabalha isso com o seu aluno? Porque acredito que deve ser muito personalizado, Muito né? personalizado. Porque a sua academia lá, o seu espaço... Bem eu sei que ele personalizado. é bem focado, personalizado. É um trabalho mesmo de... como é que fala? É o VIP, mas não era a palavra VIP que eu queria usar, que eu sou da área da alimentação, só vem gourmet. Mas é um trabalho bem direcionado, personalizado para cada um. Como Exatamente. é isso? Então, a gente, primeiro, eu gosto muito de fazer essa pergunta. Eu sempre identifico, o que te fez vir até aqui? Bom. Né? Qual é o seu porquê? Porque você quer emagrecer, tá? Mas o que está por trás? Qual é o seu desejo de emagrecer? A gente precisa se conectar com o propósito do emagrecimento, né? E você falou uma coisa interessante, Patrícia, sobre algumas pessoas que querem ficar mais bonitas. Eu sempre falo assim, vai depender muito de quem nós vamos conversar. Existe uma pesquisa muito interessante que ela aponta uma relação bidirecional entre atividade física e senso de propósito. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que fazem atividade física hoje, lá na frente, quando se desenvolver mais e começar, isso vai fazer com que elas se encontrem melhor com o seu centro de propósito. Da mesma maneira, as pessoas que encontram um propósito, elas falam, não, deixa eu me cuidar, para poder viver esse propósito na plenitude eu preciso me cuidar. Então, dependendo da fase que a pessoa está, às vezes tem a fase do jovem, que quer ficar bonito, né? Eu falo, bom, então vamos focar. Bem, tá tudo começando por algum lugar, exatamente, entendeu? começando Que por algum seja, lugar. né? Que Isso lá seja. na frente, a hora que ele amadurecer na sua cognição e nos seus conflitos, ele vai encontrar mais facilmente o senso de propósito. E do contrário, é a mesma coisa. Agora você falou como é que eu personalizo. Primeiro, a gente precisa fazer uma anamnese, a gente entende qual é o desejo daquele indivíduo. E muitas vezes a gente direciona. Por quê? Porque eu sempre falo, nós precisamos ter, primeiro, né, uma musculatura bem preparada. Pra gente, eu sempre digo, o que é reserva de saúde funcional? A gente tem trabalhado muito esse conceito. O que é reserva de saúde funcional? Trocando em miúdos. Eu preciso ter uma massa muscular para que eu chegue no final do dia e não chegue esgotado. Eu faço as atividades do dia a dia, eu não estou esgotado no final do dia. Por quê? Porque a minha capacidade muscular fez com que eu chegasse até o final do dia e falar, não, beleza, eu fiz muita coisa, mas ainda estou bem, meu corpo ainda está aqui tranquilo. Eu preciso desenvolver as minhas relações humanas. Para quê? Para que eu chegue também e não saia brigando com nenhum doido com as pessoas. Os conflitos existem. Mas eu preciso realmente ter essa reserva de saúde social, essa habilidade social, para que no final consiga estar tudo bem. O conflito aconteceu, mas eu não vou... Ele desestabilizou. Não me desestabilizou. A minha briga não é contra o sangue nem contra a carne. Exatamente. Né? Então eu não vou ficar brigando. Eu preciso desenvolver a minha saúde emocional com uma reserva para que eu não enlouqueça diante de tudo que está acontecendo no mundo. E aí você associa isso ao que? Alimentação? Olha, a gente vai passar, mais? daqui a pouco nós vamos dizer, a gente precisa passar por 8 remedinhos naturais. Opa, você vai trazer esses 8 remédios naturais. Esses 8 remédios então, naturais. gente, ó, quem estiver assistindo esse podcast, né, Ricardo? Pega o papel, caneta, anota, porque eu também vou anotar. Vamos chegar nesses 8 remédios naturais, porque isso, por quê? Para que você desenvolva o que nós temos chamado de autocontrole, mas vamos por uma palavra um pouco mais forte, domínio próprio. Domínio próprio. Para você se dominar. Aí é que tá. Desenvolver esse trabalho de alcançar a meta do domínio próprio. Mas primeiro eu vou onde está na dor dele. Você quer emagrecer? Primeiro vamos emagrecer. Você quer ganhar massa muscular? Vamos ganhar massa muscular. Por partes. Primeiro eu vou aonde é a prioridade do meu cliente. E aos poucos, através a gente tem um momento luz azul lá no estúdio, que é muito legal. Eu boto uma luz azul, uma música mais calma no final do alongamento. E sempre eu trago uma reflexão, eu trago um pensamento.
Nós temos um grupo do WhatsApp que ali eu trago algumas provocações nesse tipo de pensamento para que as pessoas entendam que não é só o físico. Para interiorizar também, Interiorizar, né, cara? Porque também. você tem que ter um contexto para isso, porque às vezes a pessoa chega ali, eu acredito que aconteça isso, chegam pessoas cristãs, pessoas que são ou ateus, ou agnósticos, ou o que for. Exatamente. E você tem um trabalho voltado para essa área Muito de uma coisa holística, né? Uma coisa integral. Exatamente. Então, para você alcançar essas pessoas, tem que ter muita habilidade. Tem que ter habilidade. Tem que Como ter habilidade. Jesus, você estava falando É. aí, eu pensando, musculatura. Jesus comia pouco, caminhava Muito. e exercitava paciência Exatamente. e domínio próprio. Exatamente. Quer dizer, é o exemplo, nós estamos falando de um grande podcast mestre. aqui que a gente está falando de espiritualidade com a nossa vida cotidiana e o nosso grande mestre. Então eu fico olhando, às vezes eu faço meu devocional toda manhã e eu fico observando a questão do domínio próprio que você colocou aí, que eu fico encantada. É. O Jesus ele calava quando ele não tinha o que responder, ou quando É. ele entendia que É. por mais que ele falasse, a pessoa não entenderia. É verdade. Ou ele colocava uma parábola para alcançar aquela pessoa, ou o exemplo, o testemunho dele falava por si. É verdade. E eu acredito que esse trabalho você tem que desenvolver muito, É. porque você não sabe qual é o cliente, qual é o seu aluno. Não gosto de falar cliente, que aluno acho que é uma coisa bem mais pessoal. Aham. Como você vai levar isso? Porque, igual você acabou de dizer, tem que ter como é que se diz? A ligação mente, corpo, espírito. Exatamente. Não adianta eu só querer emagrecer, ou eu só querer fazer o exercício e continuar comendo, ou vou fazer exercício para comer. Tem gente que fala isso. É. Eu já malhei hoje. Hoje eu Na posso. verdade, é o Tô domínio com saldo. próprio. É. Você entendeu o que é bom para você naquele momento, naquela hora, e o propósito. É verdade. Então, o propósito também tem que estar definido. verdade. E uma coisa bem interessante que a gente faz bastante aqui na PNL, que você trouxe, é o estado desejado. A pessoa se visualizar onde isso é ela muito quer importante. chegar, Exatamente. por quê? E aqui na PNL a gente usa o de trás para frente. Aham. Então a gente fala, vamos supor, né? Eu quero pesar 60 quilos, 69 quilos, 68. Então me imagino com 68 quilos. Aí, o que eu fiz para chegar aos 75, aos 72, aos 70? Eu É. vou trazendo de trás para frente e depois eu navego, que a gente chama na PNL de ponte a futuro, usando os níveis neurológicos, que também para trazer uma mudança profunda na mente, você tem que aprofundar. Né? Você tem que gerar significado, questão de ambiente, ver qual comportamento, característica, usar algumas modelagens de pessoas de sucesso. E eu tenho um segredo. Gente, calma que o Ricardo ainda vai contar os oito remédios, né? naturais. Calma, ainda aqui neste podcast. Eu tenho um segredo, Patrícia, para ter o meu bom motivo de equilíbrio, porque a gente fala, né? Na Bíblia fala lá em Efésios, tem que fortalecer o corpo, a gente fortalece o nosso corpo, mas também fortalecer a vossa fé. É verdade. E eu acho que a disciplina que te faz você fortalecer tanto o corpo quanto a fé. Então, o que eu faço, gente? Eu, enquanto tô malhando, eu tô fazendo minha devocional. Sim. É um ganho, porque assim, eu gosto de fazer devocional com calma. Aham. Academia, eu fico na esteira ali meia hora, 40 minutos, tô fazendo minha devocional, tô ouvindo minha devocional, tô ouvindo a palavra, às vezes eu coloco um podcast do Rodrigo, também. um louvor. Então, é o Isso. meu momento que eu uso para estar na academia, que eu tô com meu fone, ninguém me perturba, não tenho personal. Foi uma escolha que eu fiz agora neste momento. E é que eu exerço, fortaleço também a minha fé. Mas ainda quero malhar lá no local 360, eu quero ir lá. E isso que a gente está falando aqui, Ricardo, vem bem ao encontro dessa conversa toda pelo fato de que o que você come interfere, o que você vê interfere, como você alimenta o seu corpo, o que você ouve, como você vai deitar com a cabeça cheia de notícias ruins. É verdade. Não tem jeito. Como você vai acordar de manhã? É verdade. Você deitou com aquele pensamento, você vai acordar com ele. É verdade. Então, eu gosto muito que você tem dados, né? Eu percebo que você é uma pessoa que pesquisa muito, que deve ser muito importante. Você tem que ter base, né? Tem que ter e fonte. base, que está falando. E falar em dados, você falou desse negócio do pensamento. Tem uma pesquisa muito interessante que separou 2 grupos de pessoas. Um grupo colocaram eles durante 2 horas, a exposição de conteúdos de filme de guerra, de violência, sangue, tiro, pedra, porrada e bomba, como diz por aí. Nossa, Deus. No outro grupo, 2 horas, expondo a filmes que traziam mensagens altruístas, né, de edificação, né? E aí os pesquisadores pegaram a saliva dos 2 grupos antes e depois. E sabe qual foi o resultado? Esse grupo que ficou exposto a filmes de guerra, de violência, tiveram as células de defesa, as natural killers do sangue, na saliva diminuídas. E do outro lado, foi o contrário. As natural killers aumentaram. Ou seja,
Você, pelo contemplar, nós somos transformados, né? E se você contempla, já está comprovado, você diminui as células de defesa do corpo. Meu pai. Então a gente precisa verdadeiramente selecionar. Quando o Filipenses 4:8 diz tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, se tem louvor, se tem boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento, Paulo já estava dando um remédio. Faça isso. Esse é um dos remédios? Exercite isso. Olha, Exercite curiosa. isso. tô curiosa para você- saber os 8 remédios. Exatamente, para que você tenha as suas células de defesa são manifestadas e potencializam. É bioquímico, né? Bioquímico. Então, hoje a ciência já comprova o conselho de Paulo. Então, o que eu proponho para as pessoas? Eu tenho propondo justamente um resgate. Nós precisamos resgatar. Resgate, eu acho que é a palavra do momento, o em vários resgate. aspectos, e situações e aspectos, É. especialmente na saúde. Isso. Mais um resgate, eu vou além da nossa essência enquanto ser humano. A nossa essência enquanto ser humano. E aí, e como é que eu faço isso? Primeiro, né? João 8,32 que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu fico pensando nessas coisas. Falo, mas que verdade? Qual é a verdade? Qual é a verdade? Que verdade é essa que eu preciso conhecer sobre mim para eu me libertar? E aí, foi interessante, eu faço terapia com o meu terapeuta Manassés, Manassés Queiroz, e ele me trouxe uma vez um mapa da personalidade que eu falei, uau, entendi. Falei, se a gente entende isso, acabou. Você é o mapa da mina, eu vou trazer esse mapa aqui. Porque o ser humano ele é feito da sua constituição, que eu digo que a constituição é o seu corpo, a sua estrutura física, a sua estrutura parte morfológica, orgânica. Nós somos feitos de temperamento, que ela está ligado ali com a estrutura fisiológica endócrina, e o temperamento é interessante, que o temperamento Deus deu para Paula, Deus deu para Patrícia, para o Ricardo. O temperamento você não muda, ele é seu. Agora a gente precisa dominar esse temperamento, porque ele pode nos levar para um lado ou para o outro. Então nós temos a parte da constituição, nós temos a parte do temperamento, nós temos a parte do caráter. Esse sim é moldado pela ação. Sim. Esse é moldado pela ação. Nós temos a parte das nossas inteligências e, por fim, nós temos o eu, que é a sua compreensão de si próprio. Sua essência. E o que tem acontecido atualmente? E detalhe, quando ele fala do temperamento, nós temos as 4 vertentes do temperamento, que são uma pessoa que ele é colérica, uma é mais sanguínea, outra é mais fleumático, outra é mais melancólico. E Manassés trazendo esse pensamento, ele falou, Jesus era 25% cada. Que equilíbrio perfeito. Ele conseguia entrar nos lugares e conversar com um com o outro com muita habilidade, porque ele era equilibrado. Então, é muito interessante, né? E hoje nós temos uma estratégia, a indústria do alimento, querendo nos destruir. E se a gente sabe que existe uma guerra espiritual, quem está por trás dessa guerra espiritual está querendo realmente trazer doenças para o nosso corpo, e nós precisamos manter a nossa saúde, nós temos que ter cuidado com a nossa saúde. Nós temos uma indústria querendo fazer que a gente se descontrole do nosso temperamento, seja dominado pelo nosso temperamento, enquanto a nossa essência é justamente para dominar o temperamento e não ser dominado por ele. Assim como Paulo falava, né? Sem contar com a indústria também farmacêutica. Que vem junto, uma destrói e a outra vem com o remédio. Com o remédio, te escravizando. Criam doenças. Todo remédio que cura uma coisa cria um problema em outra. Exatamente. Esse ataque no nosso corpo é tão grave porque o mal sabe que nós somos templo do Espírito Santo, é o nosso corpo. Eu ia falar isso agora. Então, assim, o apóstolo Paulo trouxe isso, acho que isso é uma das coisas mais poderosas e fortes da Bíblia. Nós somos templo. Então, o mal, acho que eles querem atacar a gente através da alimentação, da falta de exercício, da procrastinação, porque vai estar atacando o templo do Espírito Santo. Em Romanos 12:2, que Paulo fala? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quão boa e perfeita e agradável a vontade de Deus. Então, se eu quero experimentar quão boa, perfeita e agradável a vontade de Deus, eu não preciso entrar nessa forma do mundo. Eu não posso comprar essa mentira que o mundo está nos oferecendo. Eu não me conformo e não entro nessa forma. Pelo contrário, eu começo a me transformar
pela renovação da mente. A mente, né? Começa pela mente. Começa pela mente. Culto Pra partir racional. daí, O que racional. Paulo diz? O culto Não racional. adianta você estar cultuando a Deus ou fazendo algum trabalho aqui no nosso mundo secular de uma forma emocional, totalmente não. Você tem que saber o que você está fazendo, Exatamente. onde você está e para onde você quer ir. Exatamente. Quem não sabe de onde veio nem para onde vai, esse meio do caminho fica muito turvo. É verdade. Como que eu vou viver uma vida se eu não sei de onde eu vim nem para onde Nós eu quero ir? precisamos de uma estratégia, né? Então, nós precisamos de uma estratégia. E rapidinho, Aham. eu percebo muito tudo isso que você está falando. Quando você começa a estudar um pouco a palavra de Deus, a Bíblia, você vê o quanto a Bíblia é científica. Tudo que tem ali tem uma explicação científica que vai ao encontro. Por exemplo, não coma isso, não coma aquilo. Por quê? Porque o nosso corpo não foi programado, criado para assimilar aquele tipo de alimento. Ah, não, porque Deus é tirano, não quer, é porque é pecado comer isso ou aquilo. Não, não é pecado. É que não faz bem. As coisas de Deus são coerentes, lógicas, racionais. Claro, tem o emocional, a fé. Você trabalha com isso também. Mas como você disse, Deus colocou tudo na medida exata. Basta ler. Exatamente. Aliás, não é ler. Ler você só é como você lê um livro. Por isso que ele diz, examinai as escrituras. O que é examinar? É mais do que ler e do que estudar. É verdade. Então, eu acho fundamental esse entendimento. Por que eu estou fazendo isso? Por que ele disse isso? Não é do que estão dizendo, não. A própria Bíblia, ela mesma se completa, isso. sabe? Exatamente. Você pega um texto com o outro, você vai associando. Não tem nada na Bíblia que não seja coerente. Verdade. E aqui até em Romanos, né, a gente está falando de Paulo, ele fala o conceito do templo vivo, né? Porque é interessante quando a gente tem essa visão que nós somos templo vivo. Exatamente. E oferecei-vos como sacrifício vivo, né? Santo e agradável a Deus. Né? Hoje a gente tem que se sacrificar mesmo. É o sacrifício de não comer um doce, de não comer uma fritura, de fazer acordar cedo, fazer uma atividade física, né? Comer, é ter equilíbrio. Domínio próprio. Domínio próprio, domínio. Tudo certo, né? Se você não tem um problema de saúde já instalado, ou uma intolerância, como é o meu caso, qual é o problema comer um brigadeirinho no aniversário? Eu sempre falo para meus alunos, o problema não é comer, não queimar depois. Não queimar depois. Ou exagerar. Ou exagerar, é o demais, no movimento, claro, a vida também tem os seus prazeres, e você eventualmente vai comer uma coisa, não pode ser radical, né? Não pode ser radical. Mas é claro, é tudo com temperança, tudo com equilíbrio, e a gente consegue realmente passear por essa vida aí de uma maneira muito saudável, mais leve, né? E sabe qual é o problema às vezes? Muitas vezes as pessoas negligenciam a parte da espiritualidade, e normalmente esse circuito da inconstância e da autossabotagem, ela tem uma origem espiritual também. A autossabotagem é uma coisa grave. E é espiritual também. Eu vou ler aqui uma passagem aqui de Romanos 7,19, quando Paulo diz aqui, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é esse que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu que faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Verdade. Então, existe uma origem, nem tudo é só espiritual, mas tudo está interligado. O que não pode é espiritualizar tudo. Tudo. Estourei meu cartão de crédito, foi o devorador. Ele pegou teu cartão e foi lá? Não. A brecha espiritual foi dada. Exatamente. E a atitude. Se a atitude molda o caráter, você também tem que agir. Porque dependendo da sua atitude, você se coloca mais em contato com essa tua natureza pecaminosa, que a gente tem que estar o tempo inteiro observando. Então Paulo ele falava, eu sei que é isso, mas tem algo dentro de mim que me leva para fazer o que eu não quero. Isso é o pecado. Tem outra passagem, Gálatas 5,17, diz aqui, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então a gente precisa, na verdade, a gente precisa sim se conectar com a espiritualidade, se conectar com Deus, pedir forças para que a parte espiritual você consiga blindar dessa parte espiritual, e a partir do momento que você está inabalável, como o Davi diz. Isso, você fala assim, o espírito está inabalável, ótimo, a parte espiritual fiz, agora eu vou para a ação, agora qual é a parte que me compete?
E aquela, né, o Filipenses, e qual é né? a que compete? Assim, Qual é a parte que me compete? Essa Então, se parte, porque se você trabalhou espiritual, você vem agora Exatamente. para o... Aí você vai para a partir do movimento, a partir do físico. E aí você fala, bom, o que me compete? É o meu autocuidado. Educa a mente e disciplina Exatamente. o corpo. Fala. Quando fala sobre o culto racional, onde é que está a origem da racionalidade no cérebro? Onde está? No córtex pré-frontal. Isso. E olha só que interessante. Que é o neocórtex, né? Que é onde está a razão. Está a razão, no córtex pré-frontal esquerdo está o perdão, está a gratidão. A razão está aqui na frente, né? Então, o culto tem que ser racional, a gente precisa dominar pela razão os nossos sentimentos. E você sabia, uma pesquisa interessante que falou que quando o seu IMC, índice de massa corporal, começa a passar de 25, você começa a acumular placas de gordura na carótida. E essa formação de placa de gordura na carótida impede que o sangue e o oxigênio passem para o cérebro. E sabe qual é a primeira parte que é afetada? O córtex pré-frontal, que é a razão. Percebe como o exercício e a espiritualidade está diretamente interligado? Porque se você aumenta o seu IMC, se você está com sobrepeso, você começa a impedir passagem de oxigênio para o cérebro. A primeira área abalada é a área da razão, onde você tem conexão com o divino, e o cérebro vai diminuindo, o córtex pré-frontal diminui de tamanho pela falta de oxigenação e nutrientes, e isso lá no futuro vai te dar, sabe o quê? Alzheimer e demência. Meu Deus, o que a gente falou agora há pouco, o espiritual se comunica de maneira racional aqui. Okay. Então, quando a gente está preocupado, a gente faz quem assim. Quem vai falar com você? O Espírito Se Santo. não Cadê tá a sua bem, conexão? Quem vai Exatamente. falar? Quem vai comandar? E quem é que está por trás dessa indústria comandando? Bota gordura saturada, bora tudo, tal. E as pessoas, menos movimento, mais conforto. Mais e as tensão, pessoas estão indo. E aí, daqui a pouco, você não pensa, não raciocina e abre a brecha para quem dominar o mal. Né? Se a gente for olhar no espiritual, é só o inimigo mesmo. É o inimigo das que vem, almas, não tem jeito. das almas que vem. Ele quer destruir, ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Né? Então, se a gente não está acessando, ele está disponível para nós. Mas a gente precisa acessar essa abundância. Você falou aí agora um pouco aí atrás a questão da carne que milita contra o espírito e milita contra a carne por causa do pecado. Aí Davi disse, né, somos filhos do pecado, não é isso? Mais ou menos isso. Exatamente. O pecado está em nós. E as pessoas pensam que o filho do pecado é o ato sexual de gerar um filho. Não, isso é bíblico, é santo. O problema o pecado estava no mundo, por isso somos tão impregnados do pecado, já nascemos. Coloca 2 criancinhas de 2 anos, bota a Sarinha uma outra e dá um brinquedo só. Ah, meu Deus. Qual é a natureza que vai falar mais alto? É meu. Então, mas a criança é pura. Mas a natureza do pecado que eu quero dizer aqui, gente, é o errado, o ruim, o que te prejudica. É verdade. Porque o pecado é isso. É verdade. Eu estou aqui colocando somente a parte do pecado, como que diz a Bíblia, a definição do pecado propriamente dito. Mas o pecado é o que tudo que te prejudica, Exatamente. o que te afasta do bom caminho, Exatamente. o que te afasta do que é correto, nós cristãos, do que nos afasta de Deus. Exatamente. Porque o pecado é o quê? A barreira que nos separa de Deus, para nos dar esse esclarecimento. Exatamente. Por isso que a gente está sempre em batalha, a gente está sempre em guerra, né? É guerra o tempo inteiro. Nós não temos condições de ver o que está acontecendo em volta o tempo inteiro, aqui de um lado e do outro. É guerra. Na hora que a gente fala, meu Deus, eu falei isso. Você saiu de casa, fez seu devocional, de repente você esbarra em alguém, fala uma coisa que não deveria, faz uma crítica desnecessária, um julgamento desnecessário. Que é isso? Verdade. O pecado militando aí contra a carne, o espírito contra a carne e a carne. Aí você cai em si, que é maravilhoso, é duro, porque você fica mal. Aí o que é isso? Essa luta constante da busca na palavra para criar na mente, desenvolver na mente hábitos positivos, se corrigir ao longo do dia. Exatamente. E aí todos nós queremos assim sucesso. Eu gosto muito de uma definição que eu vi sobre sucesso dentro dessa jornada, que ela falou de jeito, sucesso não tem nada a ver com você se comparar com o outro. O sucesso tem muito a ver a você se tornar melhor um pouquinho a cada dia. 1%, você né? com você dentro da sua jornada. E aí eu falei, bom, então se isso é sucesso, a quem eu posso me espelhar? Porque hoje nós estamos aqui, ó, isso aqui vai para o YouTube, isso aqui vai para o Instagram, as pessoas estão seguindo um ao outro. E eu sempre falo, bom, vamos seguir o mestre, né? Por quê? Porque ninguém chegou aqui nesse mundo e dividiu o tempo entre antes e depois dele.
Então eu preciso entender como é que é a mente desse Cristo, como é que era a personalidade dele, como é que era o caráter dele. Então, quando eu vou para a palavra, o que eu quero? Eu quero entender quem ele era, eu entender o comportamento dele, para a partir de uma repetição, eu ir me tornando cada vez mais semelhante a ele. Isso é sucesso. É uma pergunta que eu faço, o que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria? Eu também tenho isso. E isso vai muito. ressignificando o seu eu. Porque uma vez eu vi uma coisa, né? Muitas vezes as pessoas falam, né? E eu acredito também muito nisso. Você não é o seu pensamento e você não é o seu sentimento. Você não é o que pensa ser e nem tampouco é o que os outros dizem que você é. Olha que profundo isso. Aí você fala, bom, se eu não sou o que penso, se eu não sou o que sinto, eu penso e sinto o dia inteiro, se eu não sou nem quem eu penso ser, nem tampouco o que o outro está dizendo que eu sou, então quem eu sou? Aí eu fiquei, quem eu sou? E aí a Bíblia tem essa resposta. Tem essa resposta. Olha que fantástico isso. Eu descobri essa resposta, sabe onde? 1 Pedro 2,9, que diz aqui, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso, se isso não for um bálsamo para a tua autoestima, para você curar as suas emoções, eu não sei o que tem mais. Porque quando ele fala, você está andando, né? E isso foi uma realidade, eu não tenho tempo aqui para contar meu testemunho. Ah, mas você vai voltar. Mas vamos ter que fazer outro programa. É maravilhoso. Eu andava em trevas, isso é uma realidade, eu andava em trevas. Daqui a pouco, vamos colocar esse 1 Pedro 2,9 na prática. Deus me chama, Ricardo, eu comecei a olhar para o lado, Ricardo, eu falei, quem é que me chama? Samuel. Deus fala, é Deus. Aí ele pergunta para mim, você está andando em trevas, não tá? Eu falei, estou andando em trevas. Você quer vir para minha luz? Eu falei, eu quero vir para minha luz. Então vem. Aí você se converte e anda no caminho oposto que você estava andando e vai. Quando você encontra com a luz, Deus ele fala, a partir de agora, Ricardo, você não vai ser o que você pensa. Você não vai ser o que você sente. Você não vai ser nem o que você pensa ser e nem tampouco o que os outros vão dizer que você é. A partir de agora eu te constituo raça eleita, nação santa. Até me emocionei, é muito lindo isso. Povo de propriedade exclusiva de Deus, minha. E ele fala, agora, Ricardo, agora você vai. Aí eu falo, vai aonde, Deus? Vai proclamar as virtudes. Aí eu falo, as minhas virtudes? Ele dá risada. Não, até pouco tempo atrás você era treva. Vai e proclame as minhas virtudes. Porque eu te tirei da treva e te coloquei na luz. Aí você entendi. Ressignificou eu. Não tem nada que alguém chegue para mim, você não vale nada. Rapaz, não estou nem te ouvindo. Porque Deus já falou que eu sou. Ele disse, nós somos embaixadores. Embaixadores. É extraordinário. E aí você usa Filipenses 4,8. Você precisa constantemente pensar e você fala, assim como eu quero, se eu quiser ter um peitoral, eu tenho que fazer supino, repetidas vezes eu aumento o peitoral. Se eu quero desenvolver a minha mente, eu preciso Filipenses 4,8. Tudo que é puro, tudo que é agradável. Se tem louvor, se tem boa fama, seja isso que ocupe o meu pensamento. Eu começo a blindar minha mente, eu não dou acesso ao dardo inflamado do inimigo. Quando começa a vir um pensamento, eu falei, eita, olha o inimigo vindo. E você rapidamente começa a voltar o seu pensamento para aquilo que vai te levar para onde você quer. E onde você quer? Ser moldado, ser a semelhança de Cristo. Hoje fala muito em modelagem. Modelagem. Né? Eu falo, eu estou modelar modelando Cristo. Exatamente. É fantástico. A mudança de vida, a mudança de posicionamento diante das situações e circunstâncias. Olha, eu tô achando que tudo começa no espiritual, hein? É tudo. Porque buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Todas as demais coisas. Então, se a gente busca primeiro espiritual, a gente faz esse alinhamento, né? Eu defendo, eu tenho uma mentoria, inclusive a gente está finalizando uma turma agora, que a base é movimento e espiritualidade. É o físico com o espiritual combatendo a mente. Porque o conflito está na mente. E eu digo aonde é. É entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico emocional. O córtex pré-frontal é o Espírito Santo falando com você. O sistema límbico emocional onde Satanás tenta entrar. Que é suas memórias, seus traumas, suas emoções. A pessoa reage, impulsiva. É seu inconsciente. Lembra dos frutos do espírito e frutos da carne? Né? Os frutos do espírito a gente sabe quem é. É a lascívia, é a imoralidade, é a bebedeira. Da carne, isso. A imoralidade, né? A lascívia. Isso são os frutos da carne, que são vindos da emoção. Eu quero,
Eu sinto isso, eu sinto prazer, eu quero. Né? E já o domínio, o fruto do Espírito é a mansidão, paz, amor, domínio próprio. É você refletir, né? Antes de você... Alegria. Paz. E aí você... Então a briga espiritual é entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico emocional. E a gente precisa treinar o córtex. Filipenses 4:8 dá o exercício, né? E a gente precisa das armas, né? As armas espirituais de Efésios 6:10, né? Né? Que a gente tem aqui as armas, que é justamente para você, e diz aqui, ó, a disciplina espiritual hipertrofia o córtex pré-frontal. Né? E quais são as armas? É a verdade, é a justiça, é a palavra de Deus, é a espada do Espírito, é a oração. Então isso a gente precisa estar constantemente, é a fé, né? E claro, isso é a parte espiritual. Aí você acorda todo dia e fala, deixa eu praticar o exercício físico e usar os 8 remédios da natureza. Agora, opa, peraí, agora vamos ter... Esses 8 remédios da eu vou natureza anotar. vão justamente limpar o nosso sistema límbico emocional. Eles vão potencializar a nossa razão. E eu coloco sempre numa ordem, eu vou colocar aqui numa ordem de realização, para que você faça isso, né? Porque o nosso dia começa primeiro. Primeiro a gente precisa dormir bem. Dormir bem. Se você não dorme bem, você acorda no outro dia, você não quer dar bom dia. Então, é o sono. O primeiro, você precisa ter bons hábitos de sono. Você precisa dormir. Ouviu, Sara? Sono reparador. Minha filha de 2 anos. Dormir, mamãe tem que dormir. Foi dormir. Foi dormir. Dormir. Foi dormir. E aí depois vem os outros. Exatamente. Né? Então, quando você dorme, acordou, aí vem... Quem não sabe, rapidinho, Elias, quando teve aquele problema todo lá... Com os sacerdotes lá de Jezabel, e ele enfrentou todos eles, saiu vencedor, aí ele teve aquela descarga emocional forte, correu para o deserto com medo, porque Jezabel disse que ia mandar matá-lo. Porque ele tinha acabado de ter uma vitória em cima de 450 profetas de Baal, falando ali bobagem. Você vê como é a mente, você vê um homem que estava ligado com Deus. E aí você vê o cuidado que nós temos que ter. Aí ele corre e vai para uma caverna, exausto, pedindo a morte. Vai dormir, daqui a pouco a gente conversa. O sono, ele é maravilhoso. Reparador. E por isso que Davi fala, né? Pode ter uma noite de tristeza, de choro, mas a alegria vem pela manhã, porque o corpo refaz. As bênçãos do Senhor se renovam a cada manhã. E o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Amém, exatamente. Então você precisa realmente dormir. Dormir, sono é o primeiro. E o segundo? Abrir os olhos, Mateus 6,33. Colocar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Todas, eu ia falar isso agora há pouco. Todas. A Bíblia, ela é precisa. Quando ele diz todas, são todas. São todas Deus mesmo. Deus não coloca coisinha na Bíblia. E não é pela metade, é tudo mesmo. Deus, ele dá quem dá migalha, metade é o inimigo. Verdade. O Senhor te dá tudo. Completo. Né? Então você acorda, o segundo remédio, espiritualidade. Você precisa se conectar, e aí eu não sei quem está me escutando, independente da sua crença, você precisa entender que a espiritualidade é parte inerente do ser humano. Você precisa se desenvolver nessa área. Então você já começa, no seu primeiro momento, uma conexão com a tua crença, com aquilo que você acredita ser maior que você. Divino, aquilo que acha que... Exatamente. Que eu entendo assim, Ricardo, com aquilo que você... Cada um tem o seu momento, e diz que o crescimento espiritual ele é progressivo, e o Senhor conhece todo mundo, e por isso tem que haver o respeito. Exatamente. Mas essa prática... De manhã, você já acordar e esvaziar a mente. Esvaziar não, porque é difícil. Mas você ter uma conexão com o divino, com o espiritual, com o universo. Criador do universo, já faz toda a diferença. Já faz toda a diferença. Então, a espiritualidade. Na espiritualidade. O terceiro, você, durante a tua espiritualidade, você já vai estar aqui com água, com 2 copos d'água ali, porque a água também, ela é um combustível. O nosso corpo, mais de 60% do nosso corpo, ele é constituído de água. Né? Até para você emagrecer, você precisa estar hidratado. Né? E o seu cérebro, se você não tiver água, você vai comprometer a sua cognição. Então você precisa saber hidratar bem o seu corpo, né? Então a água, ele é o terceiro remédio da natureza. E a água limpa, né? Eu acho que ela trabalha como um agente de limpeza. Exatamente. Águas vivas, Jesus é a fonte das águas, né? Águas, então a água, tanto no sentido espiritual como físico,
ela é realmente um instrumento extraordinário. Então leve com você sempre uma garrafinha de água, esteja sempre hidratando o corpo, isso faz grande diferença em absolutamente tudo que você quer, né? A maior parte do seu músculo é feito de água. Quem quer hipertrofiar precisa beber água. Você vê aqueles marombeiros com aqueles galões de água. Por quê? Porque eles entendem que a água é um fator importantíssimo até para a hipertrofia. Né? E o terceiro remédio é uma alimentação, é o quarto, uma alimentação equilibrada. Hoje fala-se muito da dieta do Mediterrâneo, né? É você comer bons grãos, comer castanha, bons azeites, né? É você incorporar uma dieta, né? O clássico, né? Desembala menos, descasca mais. Comida de verdade. Se alimente bem. Aquilo que faz bem, aprecie com moderação, e aquilo que te faz mal, vai tirando. Porque aí o alimento está diretamente relacionado com a saúde do seu intestino, que é o nosso segundo cérebro. 95%, que libera a serotonina. 95% da serotonina é produzida no intestino. Gente. Não é do cérebro, é no intestino. Né? Então você precisa se alimentar bem. Tanto que a gente fala, nossa, comi tanto que eu tô até triste. A gente tem essa expressão, mas entristece né? mesmo. Entristece. Os excessos, né? Exatamente. E o quinto remédio da natureza é ar puro. Eu tenho uma técnica, eu ensino as pessoas uma técnica de respiração muito interessante, que você pode fazer essa técnica antes de sair de casa. Por quê? Porque o ar puro e essa técnica de respiração, você joga oxigênio justamente para a área da razão. Né? Oxigenou, você vai sair de casa, você vai pegar um trânsito, uma pessoa te fecha, se você não está... Decisões. Pensar melhor, empresário, empreendedor o tempo inteiro. Exatamente. Ele tem que tomar decisões. Respiração, ele poder. Tem que agir diante de alguma situação estressante, de alguma situação inusitada. Exatamente. Alguma surpresa. Se ele não está com a mente clara... Exatamente. Como diz o outro, a emenda fica pior do que o soneto. Exatamente. E tem coisas no empreendedorismo, nas empresas, no profissional liberal, um passo errado para você consertar. É verdade. Uma palavra maldita, né? Mal colocada, é complicado. Então, ar puro, você entrar em contato com a natureza. Ar puro é o quinto? É o quinto, né? O sexto remédio da natureza aí é a minha área, né? Exercício físico. Tem que fazer exercício físico, não tem jeito. Né? Eu vou falar só de um hormônio, tá? Para te convencer, né? O hormônio chamado irisina. Irisina. Esse hormônio, ele não vende na farmácia. Não? Isso não vende. Isso não tem como fazer suplementação? Não tem como suplementar a irisina. A irisina é produzida só pela contração muscular. Você precisa contrair. E essa irisina, uma vez produzida, ela vai passar pelo seu corpo e onde ela chega, ela faz milagre. Opa! Né? No músculo, ela vai melhorar a captação de glicose. Então, é um remédio contra o diabetes. Lá no músculo e no pâncreas, ela vai justamente melhorar também a vida útil da célula beta que produz insulina. Então, vai melhorar a produção de insulina lá no pâncreas, quando a irisina vai para o pâncreas. Lá no fígado, quando essa irisina vai para o fígado, ela vai impedir com que você tenha acúmulo de gordura no fígado, evitando a esteatose hepática. Nos ossos, ela vai produzir célula óssea, reduzindo o risco de osteoporose. E no cérebro, vai produzir novos neurônios, fazer a neurogênese. Então, esse hormônio produzido, irisina, ele por isso que é o remédio. Você vê que Deus pensou. Você vai contrair, vai produzir essa irisina, e essa irisina vai fazer com que, por isso que eu acredito, né, que lá na eternidade nós passaremos, né, nós vamos colher, nós vamos plantar, porque nessa contração vai estar produzindo irisina, vai estar ali. Né? Ele falou agora, ele te dá todas as coisas. Tudo é verdade. Ele te deu, exatamente. Está dentro de você. Você precisa ativar. O sétimo remédio natural é sol. A gente precisa tomar um pouquinho de sol para poder melhorar a captação aí de vitamina D, né? De você liberar mais vitamina D. E o sol, né? A vitamina D, ela é fantástica, né? Junto com o sol vai melhorar a saúde dos seus ossos também, dos olhos, melhora o humor, melhora a pele. Então é importante você tomar aí de 15 a 20 minutos de sol, sem proteção solar, no horário de sol forte mesmo, de 11, meio-dia. Você se expõe um pouquinho ali, 15 a 20 minutos. Não é o sol, é a quantidade. Você não vai ficar instalando lá 5 horas no sol. Na praia. Na praia, camarão, frito. Aí queimou o resto. É verdade. Com a Sara, a gente mora em casa, no Jardim Botânico, que tem muito passarinho, né? Agora o Jorge percebeu que você bota cuscuz, farinha de cuscuz, ele vem os canarinhos, um mais lindo que o outro. Então, de manhã cedo, em nossa rotina, quando a Sara acorda, antes de ir pra escola, é dar comida pros passarinhos e o solzinho. Eu fico com ela 15 minutinhos ali no jardim, e ela fica brincando com os passarinhos. Ela fica, passarinho, colo. Que ela pegar os passarinhos no colo. E ele se alimentando e a gente pegando o nosso sol. Você mora então no Jardim Botânico. Já tem que ir lá no estúdio. Do lado, vamos lá, do lado. Legal. E para o último remédio, o seguinte, eu sempre falo, quando você dorme bem, quando você está conectado com a sua espiritualidade, quando você hidrata o seu corpo,
quando você se alimenta bem, quando você respira puro, quando você pratica exercício físico, quando você toma sol, o 8º remédio da natureza, eu vejo que é uma resposta. Aí você atinge o 8º, que é o domínio próprio. Domínio. Aí você atingiu o domínio, aí você Que hipertrofiou fantástico, o córtex pré-frontal. Aí você está sobre a racionalidade das coisas, numa sequência didática. Uma sequência racional didática. Para trazer o domínio, né? Racional, exatamente. A Deus, ao corpo, as coisas deste mundo, tem que racionalizar. Exatamente. Para você ter uma coerência. Exatamente. E agir de acordo com aquilo que você está trabalhando para alcançar um sucesso esperado, uma meta, um propósito. Exatamente. Né? Então, aqui está a rotina e eu sempre falo, faça as mudanças que precisam fazer, não porque você está insatisfeito com o seu estado atual. Eu gostei muito de uma definição. Fala, se você às vezes você está insatisfeito com o seu estado atual, as mudanças vão acontecendo, mas você não cura a sua insatisfação. Verdade. Você está sempre falando, não, mas tem mais isso, mas eu preciso mais daquilo. Ansiedade, e você é um né? eterno insatisfeito. A ansiedade gera Nunca tá isso. bom, Gera isso, nunca nunca tá tá bom. Por quê? Porque você não tratou a sua insatisfação. Então, eu quero te fazer o seguinte, você vai trocar a sua insatisfação pelo entusiasmo. Eu vou fazer isso por quê? Porque eu estou entusiasmado em me transformar a minha mente, o meu corpo, o meu espírito nessa jornada que Cristo tem me colocado. Então se entusiasme. Por quê? Porque você é sacerdócio real, você é nação santa, você é raça eleita. Eita, claro. Eu sou um representante, olha que Templo responsabilidade. vivo, a gente é Então, templo vivo. Templo vivo. Então você se entusiasma para isso, para quê? Você se desenvolver na sua plenitude. Você é um ministro de Estado Ministro do céu. de Estado do céu, olha só. É isso mesmo. Isso tem que É você muita todo coisa, dia você tem que acordar. conscientizar isso, Exatamente, interiorizar internalizar. quem você é. Você é filho do Deus vivo, você é filho do Criador, o teu pai é o rei do universo, você é um príncipe, você é uma princesa. Se isso não te isso eu empolga, falo, cara. não tem mais nada. mais Que não, o que pode. É isso eu não mesmo. posso falar mais nada, não tem nada mais empolga. É isso aí. E olha, Patrícia, eu acho que a gente está aqui quase 1 hora já. E vamos ter que fazer mais e mais episódios. Então vamos Opa, marcar depois estou à eles disposição. encontrar. E eu muito quero prazer. saber o Que é muito testemunho bacana. do Ricardo. Muito Tô bom. curiosa. Não quero saber, eu quero só no podcast. Não guarde, só não me vamos conte. guardar, Eu vou não controlar o meu Ansiedade, terceiro a cérebro, curiosidade. vou pro racional. E, Ricardo, gratidão. A gente só tem a agradecer pela sua participação. Este, acredite, é nosso primeiro podcast sobre espiritualidade. Estamos iniciando hoje, eu acho que nem criamos ainda o nome. O nome. Né, Paula? Foi uma coisa muito Então, ó, quem estiver assistindo pode até dar iluminada sugestão. de Deus. A gente veio e você caiu na hora certa, assim, caiu não, apareceu, Deus enviou. E assim, eu acredito que vai ser o primeiro de muitos. A gente ia fazer aqui um grupo de estudo bíblico, né, Patrícia? E aí Deus está incomodando eu a Patrícia de separar 1 hora, porque a gente tem muitas atribuições. É muito podcast, é muito reunião, muito evento, é muito tudo. E eu falei, gente, a gente tem que parar um momento da nossa semana e, assim, para falar, para ter um momento espiritual. E eu falei, vamos fazer aqui no auditório, né? Para quem não conhece, a gente está aqui, o nosso podcast fica no auditório 360. INE 360, que também é, né, o 360. No futuro, Quem sabe? de acordo com essa situação, se for surgindo pessoas que querem aprender mais sobre o assunto, estamos à disposição, formando turmas, não teria problema nenhum. Mas e aí, inicialmente, este podcast ele pode alcançar um número até maior de pessoas do que um evento aqui presencial. Fiquem aberto, vamos deixar Deus conduzir. É verdade, eu gosto muito do nome, não sei nem se tem. Uma vez eu estava parando para pensar, vou soltar aqui e de repente... Não, depois você fala. Tá bom, então tá bom. Não, agora eu quero saber. Não, super. Nós vamos levantar nomes. Podemos até te dar os créditos autorais. Tá bom. Eu vou falar em off, tá? Vou falar em off. Mas muito bom, obrigado pela oportunidade, Paula, Patrícia, é um prazer, um papo gostoso aqui, a gente ficaria horas. Ficaria, daí falar de Deus é muito bom, sobre Deus é muito bom. Verdade. Eu também quero agradecer a cada um de vocês aqui, Paula, Ricardo, esse tempo maravilhoso aqui com a gente, a equipe toda aí que está nos dando esse suporte aí, o apoio, e a você que está nos ouvindo. Estamos aqui, temos vários outros programas e mais assuntos também diversificados. Esse é um deles, acho que até o mais importante. E nós estamos nas redes sociais. Primeiro fala, Ricardo, onde é que suas redes sociais para essa câmera aqui. Ótimo. Então você no Instagram, eu tô lá, @Ricardo Vilela, com L só, @Ricardo Vilela. O meu estúdio é @local, com 2 L's, local 360. E meu canal no YouTube também, Ricardo Vilela, se quiser acessar. Vai ser um prazer a gente estar juntos nessa jornada aí de compartilhamento de conteúdo.
Ó, e o meu Instagram é paulafreitas.360. Coisa boa. E o seu, né, Patrícia? O meu Patrícia Calmon BSB no YouTube e no Instagram, @Patrícia Calmon. Também vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Se inscrevam, dê um like e estamos juntos, sempre em frente. E é isso aí, que possamos sempre buscar um equilíbrio entre corpo, mente e espírito. É isso aí. Nos vemos no próximo programa.